Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu quero apresentar um estudo de caso de uma prestação de contas de uma prefeitura que recebeu um recurso de emenda de relatoria destinado à implantação de eletrificação rural no município de Canta, no estado de Roraima. Bem, desde já, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então vamos lá. O que nos chama a atenção aqui, nesse estudo de caso, é que o recurso ele veio de emenda de relatoria, que é uma das modalidades de emenda que estão disponíveis tanto a entes públicos quanto a entes privados sem fins lucrativos. E o recurso ele foi destinado à implantação de eletrificação rural. Olha só, que coisa interessante, né? Não é todo dia. Nós todos achamos que a parte, né, das redes de energia, ela é sim obrigatoriedade das concessionárias, mas em muitos lugares a concessionária não chega, principalmente na zona rural. Então é importantíssimo que o município, no caso, ele faça essa captação para poder atender aqueles moradores de determinada região, né? Algumas zonas rurais, elas são isoladas, elas têm acesso só apenas por barco ou avião, então você não consegue chegar por via terrestre. Então daí você imagina o tamanho desse nosso Brasil, que é tão imenso, as dificuldades que são encontradas para que você possa levar a energia a todas as comunidades que moram no interior. Vamos lá. O recurso ele ficou disponível através do Ministério da Defesa, o programa. É um programa do ano de 2015. A qualificação é uma proposta de proponente de emenda, como eu falei, é emenda de relatoria. O tipo de instrumento, neste caso aqui, foi um convênio, ou seja, tudo foi tratado direto com o Ministério, sem um intermédio, por exemplo, sem nenhum intermediário, como por exemplo é o contrato de repasse, que é através da Caixa Econômica. O programa ele foi disponibilizado no dia 15 de abril de 2015 e ficou aberto até o dia 31 de dezembro de 2015, ou seja, praticamente o ano todo, aguardando as indicações de recurso, de emendas, seja de emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão ou emenda de relatoria. O nome do programa é Programa Calha Norte. É um programa importantíssimo aos municípios que fazem parte da Calha Norte, né, ali da região norte, e também ele abriu, ao longo dos últimos anos, agora entraram também alguns outros municípios que não fazem parte dessa calha, ou seja, são municípios que não são municípios de fronteira ali da região norte, entraram outros municípios. É um programa que é conduzido pelos militares, é um programa de excelência, onde eles fazem toda a análise minuciosa, acompanhamento, fiscalização, eles vão em loco, fazem a vistoria em loco das obras. É muito importante para o desenvolvimento da região norte. E nós temos aqui que foi um município chamado de Canta, que fica no estado de Roraima. Esse convênio, como eu falei, o programa de 2015 é um convênio de 2015. E para esse estudo de caso, essa prestação de contas, ela foi rejeitada. E nós vamos entender o porquê que ela foi rejeitada. Nós sabemos que quando vamos fazer uma captação de recurso, inicia-se na proposta, aprovando a proposta, entra-se em execução, finalizou a execução, eu tenho que fazer a prestação de contas. E a minha prestação de contas ela tem que estar de acordo com tudo aquilo que eu prometi na minha proposta e que eu disse que eu ia executar. Com toda a documentação, os relatórios, os termos de recebimento, seja uma obra de engenharia, seja um equipamento, ou seja a execução de um custeio. Então, muitas das vezes, a prestação de contas ela não é aprovada. Às vezes ela é aprovada com ressalvas e muitas das vezes ela é rejeitada. E quando ela é rejeitada, como nesse caso aqui, a partir deste momento ela é encaminhada ao Tribunal de Contas da União, porque é um recurso federal. Ou seja, ele entra neste momento em tomada de conta especial. E nós vamos entender o porquê que esse convênio ele entrou em tomada de conta especial. Por que esse convênio teve a prestação de contas rejeitada? Como eu falei, o objeto dele é a implantação de eletrificação rural.
O valor foi R$600 mil, com a contrapartida de R$650. Nós sabemos que, dependendo do tipo de captação que você vai fazer, você tem uma regra de contrapartida, e dependendo também do ente. Hoje, atualmente, na atual modalidade, porque isso pode mudar também, e a regra de contrapartida ela é expressa pela LDO, então hoje o ente até 50 mil habitantes, ele só tem obrigatoriedade de entrar com a contrapartida financeira de 0,1%. Então no caso aqui 600 mil, 0,1% de 600 mil é R$600. No caso colocaram R$650. Excelente, uma contrapartida mínima, perfeito. O recurso de emenda de relatoria, como eu falei, e a proposta foi cadastrada no dia 4 de setembro. Como eu disse, o programa ele foi disponibilizado a partir do dia 15 de abril de 2015. A proposta foi cadastrada no dia 4 de setembro de 2015. Proposta cadastrada, eu tenho que aprovar minha proposta. Neste caso aqui, para este caso, uma emenda de relatoria, no Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte, o objeto é implantação de eletrificação rural, ou seja, é uma obra de engenharia. Para este caso, a aprovação da minha proposta ela requer que eu apresente alguns requisitos nela. Eu tenho que apresentar um plano de trabalho que esteja condizente com tudo aquilo que o Programa Calha Norte ele se destina a executar. Então, neste caso, eu aprovando a minha proposta, uma boa justificativa, demonstrando o público-alvo direto e indireto, os interesses recíprocos e etc., demonstrando que eu tenho capacidade técnica, que eu atendo aos requisitos legais, como, por exemplo, protocolando as declarações aos tribunais e anexando esses protocolos juntamente com as declarações, que são obrigatórias. Então, existe uma série de requisitos para que eu consiga fazer essa aprovação da proposta. Mas aqui, neste momento, eu não preciso do projeto. Muitas pessoas me perguntam, mas quando que eu preciso do projeto? Eu estou pensando em fazer uma captação, eu queria logo fazer o projeto. Para este caso aqui, cada caso tem que ser estudado. Para este caso aqui, eu não precisaria do projeto aqui agora. Eu teria que ter uma estimativa. Ou, então, eu faria o contrário. Já que eu recebi uma indicação de emenda, eu vou trabalhar com aquela indicação de emenda. Por exemplo, digamos que eu fiz um projeto aqui e o projeto foi R$1 milhão. Mas com R$1 milhão eu consigo pavimentar eu consigo fazer a implantação de eletrificação rural, ou seja, uma rede de energia rural, em 20 quilômetros. Mas o parlamentar só conseguiu para mim 600 mil, porque isso acontece muito. E às vezes existem cortes no orçamento. E aí, já que ele conseguiu só 600 mil, eu vou me adequar aos 600 mil dele. Para este caso aqui, com R$600 mil, foi executada a implantação de eletrificação rural numa extensão de 10 quilômetros. Então foi feita uma rede de média tensão na zona rural desse município, numa extensão de 10 quilômetros, com R$600 mil. Só que eles não precisariam apresentar o projeto aqui. Aprovaram a proposta. Aprovaram a proposta quando? A proposta foi aprovada no dia 31 de dezembro de 2015, foi publicada e empenhada, isso garante, dá seguridade. E nesta época aqui, quando você aprovava uma proposta dessa forma sem um projeto, você entrava na cláusula suspensiva de 9 meses, podendo ser prorrogada por mais 9 meses, ou seja, 18 meses. E foi exatamente esse tempo que foi utilizado para que o projeto fosse aprovado. Porque para que eu possa superar a minha cláusula suspensiva, dependendo do meu objeto, não é apenas o projeto. É o projeto, é o documento da área, é o licenciamento ambiental e diversos outros requisitos. Para este caso aqui, o projeto e toda a cláusula suspensiva foi superada no dia 10 de março de 2017. Então vamos recapitular aqui as datas, que é importante você saber disso, porque você vai entender como é que funciona esse tempo de captação. Olha só, a proposta foi apresentada no dia 4 de setembro de 2015, foi aprovada e tornou-se convênio no dia 31 de dezembro de 2015, o projeto foi aprovado no dia 10 de março de 2017, porque nessa época a cláusula suspensiva era 9 meses, podendo ser prorrogada por mais 9, 18 meses, que foi o tempo aqui que foi usado. Hoje, a cláusula suspensiva, como é que ela funciona?
ela é sempre, você tem que superar ela até 30 de novembro do ano seguinte. Então, convênios / 2021, eu tenho até 30 de novembro de 2022 para superar a cláusula suspensiva. Hoje é assim, talvez mude o ano que vem e por aí vai. E essas regras, essas portarias, normas, diretrizes ministeriais, você tem que estar sempre atualizado, porque muda muito. E aí o convênio, o projeto foi aprovado no dia 10 de março de 2017. E projeto aprovado, qual é o próximo passo? Agora eu tenho que licitar. Então o projeto foi aprovado, foi feito o empenho, publicação. O empenho e publicação tem que ser imediato, né? Acontecer de forma imediata. Na verdade, o empenho geralmente acontece antes, porque o empenho também não é garantia de pagamento, então o empenho acontece antes, deixa-se o valor empenhado. No caso aqui, o empenho aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. A publicação no DOU saiu no dia 4 de janeiro de 2016, tem até 20 dias, né? Saiu bem menos, uma data bem menor. O desembolso, então o projeto foi aprovado dia 10 de março de 2017, e o desembolso, o recurso caiu na conta no dia 30 de maio de 2017, ou seja, 2 meses depois que o convênio, que o projeto foi aprovado. Eu aprovo o projeto, licito, aprovo a licitação, e imediatamente aguardo o desembolso, porque o desembolso ele só sai após a licitação aprovada. E aqui o convênio, o recurso foi gerenciado através da Caixa Econômica, operando por OBTV, tudo dentro da plataforma, todos os pagamentos, transferências, tudo desde 2013 é assim, é bom enfatizar. E neste caso aqui não permite OBTV conveniente, que seria o quê? Uma transferência de uma pequena parcela do valor desse convênio para a conta do conveniente. No caso, não permite. E aí você pode estar se perguntando, mas o que eu preciso para aprovar esse projeto, né? Por que esse projeto demorou tanto tempo para ser aprovado? 18 meses. Realmente, aqui pode existir uma série de fatores. No caso, a prefeitura poderia não ter corpo técnico para fazer o projeto. É um projeto de implantação de eletrificação rural. Então, demorou muito a contratar a empresa. O Ministério também poderia estar sobrecarregado para fazer todas as análises e diversos pareceres pedindo para corrigir aqui, corrigir acolá, até sair uma versão que o Ministério aprovasse. Por isso que chegou-se a esses 18 meses. E outra coisa, o que é preciso termos num projeto desse? O que é preciso ter para aprovar um projeto desse de engenharia? Até então, nesse momento, eu tinha que apresentar os estudos preliminares, o memorial descritivo, planilha orçamentária, planilha sintética e analítica, a memória de cálculo, as composições analíticas. Se eu estou, no caso aqui é SINAP, né? Porque é obra, então é obra, eu tenho que usar a composição SINAP. Então toda obra pública eu tenho que utilizar SINAP. Caso eu não ache o meu serviço no SINAP, eu posso montar minha composição, fazendo 3 cotações de cada item. Né? Dependendo se a obra for uma obra de rodovias e pontes, etc., aí eu vou usar o ciclo, que é uma composição do DENIT. Então, sempre SINAP, e o que eu não acho no SINAP, eu tenho que montar minhas composições com base no SINAP. Os encargos sociais no SINAP já são automáticos, eu só coloco o meu BDI. Então, eu tenho que montar minha composição de BDI, e cada município tem a sua composição de BDI. Né? Aqui eu também fui apresentado as plantas com cortes e detalhes, os mapas, né, de locação, localização e situação, demonstrando a área, o lugar, qual o tamanho da extensão, como eu falei, já antecipei, são 10 quilômetros de rede de média tensão. Foi apresentado o relatório fotográfico também, a RT de projeto, orçamento e fiscalização, o licenciamento ambiental, porque para esse tipo de obra aqui eu preciso ter um licenciamento ambiental, ou a dispensa do licenciamento, mas eu tenho que apresentar o pedido ao órgão ambiental do meu estado. E com tudo isso apresentado, e da maneira correta, conforme o Ministério foi analisando, e diversos pareceres pedindo para corrigir diversas vezes, ele foi aprovado. Então, o que foi feito de fato aqui, nessa implantação de eletrificação rural, desse convênio? Que não é o foco, né? O foco é falar sobre a prestação de contas. Mas tudo bem, vamos explicar. Esse convênio, como eu falei, foi para a implantação de eletrificação rural. A extensão da rede de energia aqui foi de 10 quilômetros. Para esses 10 quilômetros foram utilizados 55 estruturas de concreto, os postes, em 4 tipos de postes diferentes.
E também foi utilizado aqui 20 subestações de 5 kVA, uma rede de média tensão e com todos os acessórios de proteção, de manutenção, manutenção e segurança da rede instalados. Quanto tempo o projetista aqui, quem fez o projeto, colocou que seria o cronograma físico-financeiro? Ou seja, quanto tempo para executar uma obra dessa, de 10 quilômetros, lá no interior desse município de Canta, no estado de Roraima? Foi colocado aqui 10 dias, 7 meses de execução. Aí você pode estar se perguntando, mas e se não forem suficientes? Não tem problema, você pode pedir a prorrogação da vigência. Você faz uma justificativa do porquê você está prorrogando. Por exemplo, dependendo da região do país, se você iniciar uma obra e você inicia no período invernoso, é muita chuva. Então você vai ter que paralisar a obra e dar continuidade depois desse período. Aqui, como é no interior, talvez para chegar neste local eu tenha que ir pelos rios. Então, talvez essa minha mobilização de levar equipamentos, maquinário e tudo mais, vai ser necessário que os rios estejam cheios. Então eu vou ter que precisar que haja uma cheia dos rios, para que eu possa fazer a navegação com todo esse material. Então são uma série de fatores que podem influenciar no meu cronograma. É importante frisar que o cronograma aprovado não necessariamente é o cronograma que vai ser executado, porque de tudo pode acontecer. Mas se acontecer alguma coisa e eu precisar ter que mudar essas datas, eu tenho que fazer esse pedido de forma imediata, o mais rápido possível, ao concedente, o comunicando e o informando com a boa justificativa do porquê que o cronograma físico-financeiro precisa ser alterado. Entende? Então foi colocado 210 dias, mas talvez eu consiga executar antes desse tempo ou até mesmo depois. Mas eu tenho que sempre estar informando e comunicando o concedente, que no caso aqui é o Ministério da Defesa através do programa Calha Norte. Então, eu aprovei o projeto e após o projeto eu tenho que iniciar a execução. O primeiro passo para iniciar a execução é realizar o processo de execução, que é o meu processo de contratação disso aqui. Eu tenho que seguir a Lei 866. Como é que eu vou contratar? No caso aqui, foi feita uma tomada de preço. Ali foi uma modalidade de licitação, tomada de preço. E algumas coisas têm que ser observadas quando a gente adere a este tipo de instrumento. O próprio Tribunal de Contas da União, ele passa uma série de observâncias em manuais que são atualizados todos os anos para que os entes possam entender quais são os erros mais comuns. Então, para esse tipo de instrumento, tem que se observar com clareza a minuta do edital. Deve ser previamente examinada e aprovada pela assessoria jurídica, né? Tem que ter um parecer jurídico. A minuta do edital deve constar o que está escrito em decretos e etc., que são necessários que estejam lá, como por exemplo, tem que estar escrito lá que a vedação para o conveniente de estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais, ou seja, eu não posso, tem que estar bem explícito isso. Eu tenho que seguir os prazos de publicidade, né? Eu lanço o aviso de publicação do edital, aguardo o prazo mínimo para cada tipo de modalidade que eu vou aderir. Neste caso aqui, TP, que é uma tomada de preço, são 15 dias. Outras coisas que são sempre divulgadas pelo Tribunal de Contas da União, que devem ser observadas, que é a maioria que é o que ele tira da maior parte das tomadas de contas especiais, né? Que sempre está acontecendo de convênios. As falhas são falta de divulgação da licitação, ou seja, eu tenho que publicar no Diário Oficial do Estado, da União, no jornal local e etc. Editais imprecisos, que não está com um objeto claro. Neste caso aqui, eu não tenho nem o que fazer, porque eu tenho que recortar exatamente o objeto conforme está no convênio. Eu não posso modificá-lo. Eu posso acrescentar coisas para melhorar, para tornar ele mais robusto, sem que ele perda a finalidade dele. Aqui, a aquisição direta de bens e serviços sem licitação, são erros comuns. Dispensa indevida de licitação, fracionamento de despesas, são erros comuns. Exigências exorbitantes no edital, ou seja, digamos que eu vá, neste caso aqui, eu posso colocar no edital algumas especificações a mais ali, mas que estão exageradas. Então, é sempre tomar um devido cuidado, seguindo sempre essas orientações do Tribunal de Contas da União.
que ele sempre coloca quais são os principais erros. Então ele sempre está publicando esses manuais ano a ano, comunicando sobre isso. Com relação à publicidade, eu tenho que estar atento ao diário, eu tenho que publicar no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, isso aqui é a parte de licitação, né? Então, tudo isso são coisas que são importantes você frisar e fazer um checklist disso no início da execução, para que você não cometa erros. Porque digamos que você publicou a licitação no Diário Oficial da União, mas tu não publicou no Diário Oficial do Estado. Esse erro é um erro fatal, porque se ele for descoberto mais à frente, tu já perdeu todos os prazos que tinha para fazer a publicação. E eu não consigo fazer publicação com data anterior. Então eu vou ter que cancelar todo o meu processo e iniciar ele novamente. E por incrível que pareça, você pode estar se perguntando, mas por que você está falando isso? Porque eu mesmo já vi isso acontecer várias vezes, com vários entes que eu já trabalhei. Então isso acontece muito. Outros erros comuns na parte de execução é a prorrogação dos contratos após o prazo ter expirado da vigência. Um contrato, eu tenho que estar de olho sempre na vigência dele, porque antes dela vencer, 60 dias, no mínimo 60 dias, antes dela vencer, se eu perceber que ele não tem como ser concluído, eu tenho que fazer o pedido de prorrogação de vigência. No mínimo 60 dias. E por incrível que pareça, esse também é um outro erro comum. As pessoas acabam esquecendo. Entram dentro dos 60 dias e às vezes até extrapolam isso aí e não faz o pedido ao concedente. E venceu a vigência, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso mais executar. E aí você começa a pensar, imagina um convênio que venceu a vigência, mas ele ainda tem saldo e eu tenho que pagar a empresa e a empresa não vai receber e ela não tem nada a ver com isso. Olha só a situação. E também existem diversas regras na parte de execução, como por exemplo, o recurso cai na conta e eu não executo ele, eu não gasto um centavo dele por mais de 180 dias. O recurso tem que ser devolvido. Então são várias regras e várias legislações dessa parte de convênios, tanto antes, quanto durante, quanto depois a execução, que tem que ser observadas. Alteração contratual após o prazo da vigência, prorrogação de contrato sem previsão legal. Por exemplo, fiz a licitação, a empresa foi vencedora, vou montar o contrato dela, ela vai assinar um contrato com a prefeitura, no caso aqui, para poder executar essa implantação de eletrificação rural. Nesse contrato, qual é a vigência desse contrato? Eu tenho que seguir a vigência do meu convênio. No mínimo a vigência do convênio, ela não pode ser superior à vigência do convênio. Então, digamos que começou a vencer, eu percebi 60 dias antes que a vigência do convênio ia vencer. Eu vou pedir a prorrogação ao Ministério. Só que é o mesmo prazo da empresa. Então também eu tenho que assinar um termo aditivo aí no caso com a empresa. Um termo que eu vou aditivar o prazo, tanto com a empresa quanto com o Ministério. Primeiro eu faço o pedido do Ministério. O Ministério aceitou, eu vou e vou ter que fazer com a empresa também. Porque eu tenho que aditivar os dois contratos aí. O que eu tenho, que é o meu convênio com o Ministério, e com a empresa. Então todas essas questões tem que ter bastante cuidado. Por isso que é importante, sempre que você está fazendo esse gerenciamento, gerindo o setor de convênios através de relatórios. É importantíssimo. Instrumentos que você possa estar fazendo um acompanhamento diário de cada um dos seus convênios. Uma prefeitura, ou uma secretaria, ou um governo do estado, ou uma empresa pública, ou um consórcio público, até mesmo uma entidade privada sem fins lucrativos, uma ONG, quando tem apenas um único convênio, é fácil gerir um único convênio. Agora tu imagina uma entidade que tem 20, 30, 40 convênios, e olha que existe. E aí você imagina o caos que é você gerir tudo isso. Prazos, vigências e etc. Depósito de contrapartida. É tanta coisa que você tem que fazer. Imagina fazer tudo isso sem um devido acompanhamento, um acompanhamento diário, sem relatórios que possam estar te dando ali base para que você possa estar fazendo as alterações com um histórico. Imagina, é muito difícil, né? E é aí que acontecem os maiores erros. É nessa hora. E aí, continuando, né? Eu obtive êxito, então, na minha licitação. Finalizei ela, homologuei, apresentei ao Ministério. O Ministério analisou ela todinha, tá tudo certo, não tem nada de errado. Agora, o que eu faço? Aguardo o desembolso. Vou aguardar o Ministério fazer o pagamento. Dependendo da regra e dependendo da modalidade de captação, esse pagamento ele vai acontecer em uma única vez ou em parcelas. Depende do valor, depende da modalidade, depende de um monte de coisa. E aí eu vou inserir o que nesse caso? Eu vou inserir lá na plataforma o contrato, vou inserir lá na plataforma
toda a documentação da licitação, toda a proposta da empresa vencedora e a proposta das outras empresas que participaram também. É todo o processo, é todo o certame. Tem que estar tudo lá na plataforma. E ela tem um canto específico para isso, tem as abas corretas. E aí eu insiro também já uma ordem de serviço. Inclusive na própria ordem de serviço eu posso colocar lá, estou entregando a ordem de serviço, está aqui a ordem de serviço, mas eu posso pôr o texto dizendo que a obra só vai iniciar de fato após o desembolso do recurso. Tudo pode acontecer até o desembolso do recurso. Inclusive, isso tudo ser cancelado. O governo federal, se ele entra em crise, por exemplo, ele pode cancelar. Até o desembolso ele pode cancelar. O governo federal ele não paralisa obras que estão em execução, ou seja, obras que já tiveram desembolso, quanto mais um convênio que ainda não teve nem desembolso. Então, às vezes, quando você licita, homologa e aprovou a licitação, o dirigente ali da entidade, ele já quer logo fazer uma reunião, fotos, vídeos e vamos começar a obra. Não, calma. A obra ela só pode começar com recurso em conta. Existem alguns casos particulares de obras que tem que iniciar antes do recurso em conta, mas para esse caso aqui, recurso em conta. O recurso caiu na conta, calma, agora deposita a contrapartida, aí agora sim, vamos dar início à obra. Então isso tudo tem que estar muito bem acertado, isso tudo tem que ter uma supervisão, monitoramento, acompanhamento, para que nada dê errado. E aí, se tiver tema aditivo, anexo o tema aditivo, as publicações todas da licitação, inclusive as publicações do próprio extrato de contrato, eu insiro lá, se não, já não tiver inserido até então, a RT de fiscalização, eu tenho que inserir de fiscalização, né? Porque a prefeitura tem um engenheiro, nem sempre é um engenheiro da prefeitura que faz esses projetos, então nem sempre a RT de projeto, orçamento, projeto e orçamento é a mesma RT o técnico é o mesmo da RT de fiscalização. Na maioria dos casos, a maioria das prefeituras não tem esse corpo técnico para isso, então eles contratam empresas para elaborarem os projetos e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu inicio a minha execução com a ordem de serviço e a partir do momento que a execução é iniciada, o que vai começar a surgir? Pagamentos. Vão surgirem os pagamentos. Então, a empresa que está executando, ela vai, a partir do momento que ela tiver um determinado percentual já executado, que também isso não é pré-estabelecido, se é 1%, 2% ou 3%, mas tem que ser um percentual pelo menos volumoso de execução, ela vai apresentar a primeira medição. Então, ela vai apresentar uma planilha de medição, da primeira medição. E nessa planilha, todos os itens do orçamento que foi aprovado pelo Ministério, que foi contratado na licitação, com os preços da licitação. Então vamos lá. O valor aqui, qual foi? 600 mil. Qual foi o valor da licitação? No máximo 600 mil ou menor. Geralmente menor. Porque a empresa que participa da licitação, ela participa ofertando um desconto. Então, já de imediato a gente já percebe o quê? Que vai ter uma sobra de recurso aqui. Porque os 600 mil vão ser depositados. Mas se a empresa entrou na licitação e ofertou, por exemplo, 590 mil, já temos aí um saldo remanescente de 10 mil reais. E para onde vai esse saldo? Nós vamos entender isso aqui até o final do vídeo. O que acontece com esse saldo? Então, neste caso aqui, iniciou-se a execução e eu tenho que fazer uma execução correta. Então, a empresa apresenta a planilha, assinada pelo engenheiro da empresa e pelo proprietário, uma planilha de medição. O engenheiro da prefeitura, o que ele faz? De posse dessa planilha, e ele também sempre está indo lá fazendo vistoria nas obras, então ele está acompanhando, ele tem um diário de obra, ele está acompanhando a obra no seu dia a dia, ele vai preparar a planilha dele, que é o boletim de medição. A empresa apresenta a planilha de medição, primeira medição, o engenheiro da prefeitura vai fazer o primeiro boletim de medição. Confronta a planilha com o levantamento que ele faz lá em loco, e verifica se está tudo certinho. Está certinho? Aí agora, com esse boletim de medição, neste caso aqui, ele não precisa pedir ao Ministério esse pagamento, ele não precisa requerer desbloqueio. Cada caso, de cada modalidade, de cada tipo de captação, de cada tipo de recurso, por qual plataforma está sendo, é de uma maneira diferente. Para este caso aqui, o recurso foi depositado de uma única vez e o recurso está na conta, desbloqueado. E agora ele vai fazer os pagamentos conforme a evolução da obra. Apareceu a planilha de medição da empresa,
o engenheiro da prefeitura faz o boletim de medição dele, da primeira medição, a empresa apresenta um ofício pedindo o pagamento, junto com a nota fiscal, planilha de medição e um relatório fotográfico. E junto com a nota fiscal, dependendo de como foi feita essa nota fiscal, ela tem ali tributos que já estão sendo informados. E a empresa já apresenta esses tributos nas suas guias com os comprovantes de pagamento, se é que eles não vão ficar recolhidos em fonte. Então, essa questão tributária varia muito. E é importantíssimo você estar de olho nisso e observar bem isso. Você vai entender até o final desse vídeo. E aí a empresa apresentou o ofício, apresentou a nota fiscal, as guias de recolhimento de tributos que não estão lá para serem recolhidos em fonte. O que é recolhido em fonte? É no momento do pagamento. No momento do pagamento, a prefeitura não vai pagar a nota fiscal do valor dela bruto, vai pagar o valor líquido, que é menos, faz ali a subtração dos valores dos tributos. Às vezes às vezes você tem que fazer dessa forma. Às vezes é o valor total da nota mesmo. Então depende de cada caso. E aí a planilha de medição e o relatório fotográfico. De posse desses documentos, o engenheiro da prefeitura vai verificar e checar e confrontar isso junto com o relatório dele, do diário de obra, etc e tal. Tá tudo certinho, com a vistoria em loco, tá tudo correto. Ele faz o boletim de medição dele, atestando que aquela planilha de medição tá correta, aquele valor tem que ser pago e a prefeitura vai pagar. Na aba pagamentos, a prefeitura vai anexar lá o quê? A planilha, o boletim de medição, a planilha de medição, o relatório fotográfico, a nota fiscal, as guias dos tributos. E no momento do pagamento, ela vai reter o que a nota fiscal está informando que tem que reter e vai pagar os tributos que foram retidos através da própria plataforma. A própria plataforma paga a nota fiscal, a empresa recebe, e também eu faço o OBTV tributos e pago os tributos também. Isso desde 2013. E aí a nota fiscal ela tem que estar conforme legislação, o texto dela tem que estar condizente, informando lá o convênio, o contrato. Então isso tem que ser bastante observado, porque cometem bastante erros. Vários convenientes cometem muitos erros na emissão da nota fiscal. Tem que ter o carimbo de atesto, de recebido, etc e tal. Então tem que ser um documento que tem que estar bem escaneado. Todos esses documentos que eu falei até agora, na maioria dos casos, eles não são bem escaneados, estão em péssima qualidade. Isso dificulta muito. E isso é um problema sério para quando nós chegarmos no final desse vídeo, eu vou explicar o porquê também. Então tem muita coisa que está ficando para o final do vídeo, né? E aí teve a planilha, a medição, fiz todos os pagamentos. Então, como eu falei, neste caso aqui foi 600 mil. Foi depois, o dinheiro caiu na conta do convênio no dia 30 de maio de 2017. A contrapartida foi depositada no dia 7 de junho de 2017. A ordem de serviço foi do dia 19 de junho de 2017. Então você entende como as datas coincidem, né? Numa crescente, né? Primeiro cai o desembolso, aí imediatamente eu faço o depósito da contrapartida, depois eu dou a ordem de serviço, eu inicio a execução. Para este caso aqui que eu estou apresentando, foram feitos 3 pagamentos. E para este caso aqui, a execução ela aconteceu antes do esperado, da vigência, aliás. A vigência ela foi encerrada antes do prazo dela. Então eles fizeram uma antecipação da prestação de contas. A data limite para que fosse enviada a prestação de contas era 10 de outubro de 2018, mas a prestação de contas foi enviada no dia 11 de junho de 2018, ou seja, 4 meses antes da data limite. Então foi feita uma antecipação da prestação de contas. A prestação de contas, quando ela é encaminhada, eu encerro ali toda a minha atividade de execução. Então eu não consigo fazer mais nada. Para que ela seja encaminhada, eu faço o resgate dos saldos, eu faço o resgate do rendimento de aplicação. Todo recurso federal, e isso está na legislação, ele tem por obrigação ser aplicado. Caiu na conta, ele tem que ser aplicado. E ele vai render. Eu não posso, antigamente podia-se usar esse rendimento. Eu não posso mais usar esse rendimento, então eu tenho que devolver ele. E eu devolvo ele proporcional. Porque não entrou o recurso lá, que foi 600 mil do concedente, e a prefeitura não entrou com contrapartida, que eu falei lá no início do vídeo, de R$650, então eu vou reter o proporcional a cada um dos entes nesse momento, antes de encaminhar a prestação de conta. Ela só é encaminhada quando eu resgato o saldo e resgato o rendimento. Então eu resgato o que está na conta, resgato o rendimento
e devolvo proporcional a ambos os entes, o concedente e o convenente. Proporcional. Eu não falei que teve saldo remanescente? Então, o que é saldo remanescente? A licitação ela aconteceu e o valor foi menor do que o valor que foi desembolsado. O valor que o Ministério deu foi 600 mil, a licitação foi com um valor menor. Então, teve que devolver esse valor menor. E aí, inicia-se a prestação de contas. No momento do início da prestação de contas, que ela é enviada, ou seja, já não tem mais saldo em conta nenhuma, e o sistema só permite enviar se isso acontecer, não tem como enviar sem isso. Eu já emiti meus relatórios de execução, então eu já finalizei tudo da minha aba e todas as abas que eu poderia usar da execução. Eu não consigo mais utilizar nada. Eu só consigo observar e fazer download do que eu anexei lá. E aí o Ministério começou a fazer aqui, neste caso, diversas análises. Foram feitas 8 pareceres foram emitidos aqui neste caso. Idas e vindas dessa prestação de contas. Resumindo, o que foi que aconteceu aqui nesse caso, com esse município? E é importante frisar, eu não quero aqui destacar o município, eu falei o nome porque é um estudo de caso, mas pouco importa qual município do Brasil fosse aqui. Mas é importante a partir de agora você entender o seguinte, chegou nessa prestação de contas e foi observado que algumas coisas estavam erradas. E vamos lá, vamos entender. Tudo isso começou em 2015, a execução iniciou. A proposta foi cadastrada no dia 4 de setembro de 2015, o projeto foi aprovado no dia 10 de março de 2017, a execução iniciou no dia 19 de junho de 2017 e a análise de prestação de contas rejeitadas foi no dia 12 de novembro de 2019. 2 anos depois, chegaram à conclusão, depois que executaram e encaminharam... A prestação de contas foi encaminhada no dia 6 de agosto de 2018 e foi finalizada como rejeitada no dia 12 de novembro de 2019. Ou seja, mais de um ano depois que ela foi encaminhada a prestação de contas, ela foi rejeitada. Então, talvez o prefeito aqui, que isso aqui é uma prefeitura, talvez ele nem fosse mais prefeito. Aconteceu alguma coisa, ele não é mais prefeito. E aqui ele não consegue mais fazer nada para fazer a defesa do próprio CPF dele. Por quê? Porque uma prestação de contas rejeitada é a prefeitura notificada. E a prefeitura tem por obrigação responsabilizar quem são aqueles que são responsáveis por isso aqui. No caso, o responsável máximo aqui é o prefeito da época. Então ele vai com toda certeza ser acionado na justiça para responder por isso aqui. Para este caso aqui específico, que eu apresentei, que eu estou apresentando, o que ficou constatado aqui é que foi emitida uma nota fiscal depois da vigência. E é como eu falei, tem certos documentos que não tem como alterar a data, nem serem emitidos com data anterior. Então, para este caso aqui, não teve mais como alterar isso. Então, teve nota fiscal depois da vigência, ou seja, a vigência encerrou, eles não observaram isso, e o convênio ainda não tinha encerrado de fato, mas a vigência encerrou, e fizeram o pagamento fora da vigência. Olha só. E não pode ser feito. E aí, com isso, foi constatado que o município teria que devolver um valor por causa disso. Porque, além desse problema do pagamento fora da vigência, mas foi feita uma vistoria em loco, os técnicos do Ministério foram até o local da obra, os 10 quilômetros de rede de média tensão, e verificaram que realmente a rede foi construída em perfeitas condições, tudo correto, ou seja, o objeto ele foi seguido à risca, foi executado conforme deveria ser, mas existiram alguns probleminhas, como, por exemplo, esse da vigência, de pagamento fora da vigência. E também na devolução do saldo, o recurso que estava lá não foi devolvido totalmente o recurso que deveria ser devolvido ao Ministério. Ou seja, o Ministério constatou que ficou faltando ser devolvido um valor aproximado de R$ 4.500, que não foi devolvido, de saldo remanescente. O motivo do porquê não foi devolvido, para onde foi esse dinheiro, não interessa aqui para nós. Mas o que nos interessa aqui saber é o seguinte, essa prestação de contas foi rejeitada, o objeto foi cumprido, a obra foi entregue como deveria, não foi devolvido todo o saldo remanescente que deveria ter sido devolvido ao Ministério, nesse caso aqui um valor até pequeno, R$ 4.500, mas que a partir deste momento aqui, conforme as regras de tomada de conta especial,
a partir deste momento, isso aqui tornou-se uma tomada de conta especial, porque todas as tratativas administrativas foram tentadas, como eu falei, foi um ano de prestação de contas e não obteve êxito. Tudo foi feito do ponto de vista administrativo para tentar resolver e não conseguiu resolver. A partir daqui, isso torna a prestação de conta é rejeitada, torna-se uma tomada de conta especial. O município vai ser acionado na justiça para devolver esse valor, com juros e correção monetária, e o município, na maioria dos casos, o que ele deve fazer, o que ele tem por obrigação fazer? Acionar o dirigente que foi responsável por isso aqui. Se é que não é o mesmo ainda, o mesmo prefeito. Então, no caso, o prefeito também vai ser acionado na justiça para devolver esse valor. Eu já vi e presenciei isso ao longo dos meus mais de 20 anos trabalhando com isso, já vi valores bem maiores do que esse aqui. Às vezes, o objeto não foi executado na sua totalidade e o Ministério pede a devolução do recurso todo. Neste caso aqui, pelo menos o objeto foi executado, sim. O problema aqui foi que foi feito pagamento fora da vigência, então a prestação de contas poderia ter sido aprovada com ressalvas por causa disso, mas ela não foi aprovada mesmo porque teve saldo remanescente, ou seja, aproximadamente R$ 4.500 que não foi devolvido ao Ministério. E aí ela foi rejeitada. E agora, meus amigos, vocês que me acompanharam até esse momento aqui, imagina você, na maioria dos casos, veja o tempo que durou tudo isso. E na maioria dos casos, o dirigente lá, seja prefeito, secretário, governador, seja quem for, nem no cargo mais está. Nem estava sabendo disso, nem participa dessa questão da gestão dos convênios. Porque ele não acompanha isso através de acompanhamento de relatórios que são emitidos mensais. Porque na hora que se apresenta uma consultoria para prestar um serviço de assessoria e consultoria nessa área, para orientar ele, para poder monitorar todos os serviços dos funcionários públicos, que às vezes nem de carreira são, nem concursados são, eles são terceirizados, que ficaram ali durante um momento prestando um serviço e depois foram embora, ou seja, acaba que não tem nem responsabilidade sobre isso. Já imaginou? Quem vai responder é o dirigente. Então, algumas vezes, os prefeitos e secretários e governadores e etc e tal, o dirigente da entidade, ele acha que é caro pagar uma assessoria ou consultoria para poder fazer o monitoramento de tudo isso. Caro vai ser depois se o convênio não tiver sido gerido da maneira correta. E isso torna-se caro. E caro para o bolso dele, porque durante a gestão dele, quem paga é a prefeitura, o governo, ou a secretaria e etc. Mas depois, na tomada de conta especial, se é que ele não é mais prefeito agora, ele é pessoa física. No mínimo aqui, ele vai ter que contratar um advogado para fazer a defesa dele. Ele já vai gastar com advogado, mesmo que ele não tenha que pagar o valor. Um valor desse aqui pequeno, tudo bem. Mas eu já vi valores que passaram dos R$ 500 mil. O cara vai ter que vender os imóveis e etc e tal, porque ele não tem como pagar. Então aqui você começa a observar o quanto que é importante você ter relatórios, acompanhamento, monitoramento de toda a gestão de todos os convênios, de todos os repasses que a prefeitura recebe. Isso é importantíssimo, porque você, tudo bem, você não tem o controle de tudo, mas pelo menos você evita o máximo possível de erros. Erros que vão causar problema ao CPF dos dirigentes no futuro. Como nós vimos aqui, o tempo que demora até que seja comprovado que a prestação de conta foi rejeitada, que não tem como solucionar esse problema. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, deixa um comentário aí que vai ser bem importante para o canal. Se você se identifica com esse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha, para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.